Olá, meu nome é Loreta, médica ginecologista. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre laser vaginal. Laser vaginal está muito em voga hoje em dia, né? É uma coisa super interessante, uma tecnologia nova que chegou para ajudar todo mundo. O laser vaginal, ele tem vários tipos. Ele pode ser de CO2, ele pode ser de érbium. Existem outras tecnologias como o multifocado, frequência ablativa, mas basicamente a maioria deles tem um único objetivo: prevenir ou melhorar os quadros de atrofia vaginal. Os quadros de atrofia vaginal eles estão mais marcados naquelas pacientes que ou estão na menopausa, porque acabou o estrogênio, lembra que eu sempre falo? Não tem mais interesse em reprodução, o corpo não produz mais nenhum hormônio, acha que você não pode ter relação sexual. Então a vagina para de lubrificar na menopausa. Ou aquelas pacientes que fizeram algum tratamento com quimioterapia e a quimioterapia teve como consequência a parada da produção de hormônio. O laser, ele é uma fonte de calor, né? Muita gente faz ou sabe que existe o laser de rosto, onde você joga uma onda de calor e essa onda de calor aumenta o número de vasos sanguíneos que vai para aquele tecido e ao aumentar, você melhorando a irrigação, você melhora o tecido também. Isso começou, curiosamente, antigamente as egípcias já sabiam desse negócio, que o calor na vagina era um negócio legal. Elas pegavam pedras quentes, colocavam na vagina, aquilo aumentava a irrigação local e tinha um desempenho sexual melhor, quando a indicação era a falta do hormônio. Mas acho essa historinha muito interessante. E o laser entrou aqui conosco graças a uma grande médica que eu conheci, a doutora Vera, que usa o CO2. Tem outro grande médico, o Dr. Nilson, que me apresentou o érbium. Eu uso os dois. Na minha vida eu sempre uso de tudo um pouco, né? Assim como o do hormônio eu uso tanto o Silastic quanto o pellet. No laser eu acabo usando os dois para ter uma gama melhor de escolhas. Porque senão você tem só um método, aquela pessoa que vende martelo vai querer te fazer acreditar que martelo também prega botão. Então você tem que, para cada paciente, você tem um quadro melhor de qual escolha fazer. E o laser, qual é o objetivo dele? Ele vem com um probe, igual de ultrassom, sabe aquele tubinho assim? E esse tubinho, ele vai entrar na vagina. Minha vagina. Ele entra na vagina. Peraí que essa minha vagina é menor do que eu achei. E vai fazer com que cada feixe de luz entre no tecido. Então o laser é uma luz em amplitude. Você põe o probe aqui e ele vai emitir o calor. E esse calor, ele é jogado aqui dentro da vagina de forma que queima aqui, não queima aqui, queima aqui, não queima aqui, queima aqui, não queima aqui. Sempre que você queima algum lugar do seu corpo, aquilo forma uma cicatriz. E dependendo da queimadura, ela cicatriza bem, ou se for uma queimadura mais grave, pode fazer uma cicatrização mais feia. O laser é uma queimadura, mas é uma queimadura controlada, dentro daqueles padrões em que a célula vai se recuperar e vai ficar melhor. Então o laser vaginal, ele tem uma boa indicação para paciente que está na menopausa ou tem queixa de perda de lubrificação ou está perdendo urina. Para perda de urina é uma opção, mas ainda não é o padrão ouro. O padrão ouro em medicina é tudo aquilo que é o mais usado e tem o melhor resultado. Tá? Tem muito trabalho ocorrendo por aí. Tá? Na minha opinião particular, vai ser uma boa forma, de tratamento. Não serve para todos os tipos de perda de urina, que a gente chama de incontinência urinária, mas ajuda bastante. Qual o princípio? Quando você usa o laser, esse tecido aqui, quando você está mais velha, era gordinho, eram 10 células, as células estão murchinhas, distante uma da outra. Então você começa a ter uma diminuição do tamanho da célula. Por que acontece isso? O estrogênio, ele é responsável pela sua fecundidade, lembra disso? E quando você está ovulando, o seu muco não aumenta? Não fica melhor? Você fica com aquela secreção em clara de ovo?
Na ausência do estrogênio, essa lubrificação diminui bastante. Você não está mais ovulando, não produz o estrogênio, sua testosterona está mais baixa, para que você vai transar? Não lubrifica. Então, o calor que eu gero aqui vai fazer com que o aporte sanguíneo, a quantidade de sangue que chega lá, a quantidade de células a serem nutridas aumenta. Essa célula que era pequenininha fica gordinha de novo. Ao ficar gordinha, ela produz mais muco e a lubrificação fica melhor. Porque uma parte importante da vida sexual da mulher é o quanto de lubrificação ela tem. Quando você é jovem, frente a pequenos estímulos, você fica muito lubrificada muito rapidamente. Quando você é mais velha, a lubrificação ela vai ficando mais lenta. Então, às vezes, você tá lá, casada há 10 anos, né, com a mesma pessoa, você já não ovula tão bem, às vezes o cara não se esforça, aí o que que acontece? Você não consegue lubrificar e acaba tendo relação numa situação em que começa a ser desconfortável. Isso acaba afastando o casal. Uma coisa que podia ser perpetuada com uma vantagem que agora não engravida, não é mais, porque a vagina não acompanha esse desempenho. Feito o laser, para incontinência é o mesmo princípio. A célula estava curtinha, fica gordinha, sustenta a uretra, porque a uretra tá aqui. Vou tirar meu coisinha só pra... Tomara que não caia meu útero aqui. Toda vez que eu faço, cai meu... Aí, ó, falei. Tá aqui a bexiga, tá vendo? Essa camada de célula, estando muito fininha, essa uretra balança e você perde xixi. Então é importante fazer o laser aqui para aumentar esse tecido. É uma opção. Melhora em muitos casos, tem que ser bem indicado, não pode ser para qualquer caso. A pessoa lá tem um prolapso. Prolapso ocorre quando você tem uma saída da bexiga para fora da vulva, sabe? Aquela pessoa fala assim, ah, tem uma bola na vagina. Então, para esses casos não vai adiantar, não vai resolver. Mas mesmo assim, eu empiricamente, ou seja, testando, fiz em alguns pacientes que tinham, porque não podiam operar, e melhorou. Não vou falar que zerou porque é mentira, melhorou. E a vagina começa a lubrificar melhor. Como é feito o laser? Tem um protocolo que o laser é feito em 3 sessões, a cada 30, 40 dias, e você repete anualmente. Eu acabei mudando um pouco, porque minha cunhada é dermato, e acabo fazendo talvez algumas pacientes 3 sessões, em outras que a resposta é muito boa, por isso que a paciente faz o laser, depois ela volta, a gente reavalia. Às vezes eu espero 3, 4 meses para fazer outra sessão. Em medicina tudo pode ser maleável dentro de uma certa ética, porque o objetivo, na verdade, é a paciente ficar bem, não é ela fazer o pacote e ficar fazendo um monte de laser. Se ela puder ter um bom resultado com menos sessões, a gente deve tentar isso para o bem da paciente. Fez o laser, melhorou essa vida, melhora, depois você vai fazer a manutenção anual. Para algumas pacientes eu não consigo fazer anual, eu tenho que fazer a cada 6 meses. Uma vantagem do laser também, que a gente tem bastante, é que essas pacientes na menopausa e perimenopausa começam a ter muita infecção urinária. Por que tem infecção urinária? Porque durante a relação, o ato do pênis entrar e sair faz com que um bichinho que mora aqui fora na uretra, não é de todo mundo, que chama Escherichia coli, pela frouxidão do tecido, é como se a portinha da uretra tivesse aberta. Então o bichinho mora lá, a porta tá aberta, o que ele faz? Entra e começa a ter infecção. Pode ver que 90% das infecções urinárias, elas ocorrem 48, 72 horas após a relação. E você fazendo laser, se você tem uma indicação porque o tecido está alterado, você diminui o índice de infecção urinária. Então a paciente vem, a gente faz a colposcopia. A colposcopia é um exame onde você joga um corante e avalia a qualidade daquele tecido. A gente faz o exame físico, vê que a uretra abre, e indica o laser, porque o laser para essas pacientes é bom, mas o laser não é o único tratamento. Você pode tentar fazer esse tecido crescer também com um tratamento hormonal tópico. O problema não é a falta do hormônio? Se eu der um pouco de hormônio na vagina, isso também melhora. Tem um trabalho que é da Vera também, que mostrou que existe uma resolução muito boa, que depois do uso de 1 ano de creme ou do laser, o resultado é igual. O saco do creme é que você tem que usar várias vezes, né, quase todo dia.
e muita gente não faz o uso certinho. Se usar certinho, o resultado é bom, mas se não tiver essa rigorosidade no uso, acaba não absorvendo tudo, a célula não fica tão gordinha quanto devia, fica menorzinha, então a qualidade não é a mesma. Mas não é a única opção, você sempre tem que ouvir isso de qualquer médico. Ah, só o laser resolve. Não, não existe sempre uma coisa só que resolve. Fez o laser para incontinência, para lubrificação, para diminuir infecção urinária. Tem algumas pacientes minhas, por exemplo, que tinham muita candidíase. Como o problema da candidíase é muito frequente e tem uma relação muito grande com quanto eu tenho de pH vaginal, funciona bem também, porque é aquele tipo de paciente que tinha candidíase por uma alteração local desta mucosa. Então, também funciona de forma adequada. Muitas vezes os pacientes vêm aqui atrás do laser querendo fazer a parte estética, que você pode fazer com o laser, fica bom, mas o caso também tem que ser bem avaliado. Não adianta uma mulher que tem uns pequenos lábios pequenos achar que quer ficar menor ainda para parecer, não sei quem ela viu em algum filme, e você deixar tão curtinho que perca a funcionalidade daquele tecido, né? Ou quer clarear. O clareamento também funciona com laser, mas ele não se mantém, ele dura um tempo. Mas pro clareamento não tem só o laser, você pode usar um clareador local também. A paciente quer fechar o estreito vaginal. Existem alguns parâmetros de laser que você consegue fechar um pouquinho, mas é uma coisa meio subclínica, no sentido que assim, você médico, eu médico, às vezes não consigo perceber tanto, mas a paciente sente que melhorou. Então, se melhorou para ela, funciona. Eu falei que eu já fiz tudo nessa vida. Laser vaginal, por exemplo, eu faço laser vaginal. Eu comecei a fazer o laser vaginal porque eu comecei a ter uma diminuição de lubrificação associada a uma incontinência urinária. Eu corria. Antes de ter essa tragédia no meu joelho, que eu quebrei, rompi tudo aqui esquiando, eu corria muito tempo, grandes distâncias. Uma das maiores causas de incontinência é a corrida. Então eu fiz o laser para minha incontinência, melhorou absurdamente, e para a lubrificação eu continuo usando, porque apesar de fazer a reposição, a vagina parece que ela precisa de um aporte maior. Se você não fizer um tratamento tópico, apesar da reposição, ela lubrifica menos, você acaba tendo infecção urinária. Então acho uma boa associação, por exemplo, paciente de menopausa, é fazer o laser vaginal e a reposição, se o paciente tem queixa. Se não tem queixa, não vai gastar dinheiro à toa. Porque a vagina, na reposição, ela estando bem lubrificada, ela responde mais rápido. Porque a mulher, diferente do homem, ela demora mais para responder. O homem, como tem muito hormônio e é outro mecanismo, no estímulo sexual ele responde mais rápido. A mulher demora um pouco mais. Quando você faz laser, essa lubrificação ela ocorre mais rápido. O estímulo pode ser menor, mas lembre-se que desejo, testosterona e lubrificação são coisas que se completam, mas não são necessariamente o único tratamento. 80% do seu desejo sexual está na sua cabeça. Fez o laser, o que você precisa para fazer o laser? Primeiro, não pode ter nenhuma infecção, porque se tiver infecção não vai fazer. Tem que estar, não pode estar grávida, não pode fazer grávida. Fez o laser, o que a gente faz aqui? Os nossos pacientes chegam 15, 20 minutos antes, a gente aplica um anestésico intravaginal. Dentro nem dói tanto, mas à medida que você vai saindo perto da uretra, o calor é mais sentido. Então dá um incômodo. Quando o paciente chega cedo e faz o anestésico, fica 15, 20 minutos aqui com o anestésico e depois a gente faz, o resultado é muito bom, elas não se queixam. A parte estética que você vai fazer fora, só o anestésico tópico não resolve. Ou você infiltra ou você aguenta lá o laser um pouco e tem o resultado que você quer. Depois que o paciente fez o laser, ele pode trabalhar tranquilamente. Quais são as orientações que a gente dá? Não ter relação 5 a 7 dias, dependendo do laser que a gente usou.
Não usar sabonete, porque o sabonete tira muito dessa oleosidade da pele e acaba ardendo, porque isso é uma queimadura. A gente manda lavar só com óleo. Fazer gelo, eu falo para elas pegarem o absorvente, encher de água, deixar no congelador, se faz a parte estética da vulva. Se faz só aqui dentro, não precisa fazer nada. Põe o absorvente gelado, porque esse frio melhora essa sensação desconfortável. E depois de 2, 3 dias, o paciente que não fez estética tá zerado. O que faz a parte estética demora um pouco mais. O laser também, ele não tem grandes complicações. Eu vi muito trabalho, fui a muito congresso que falava de queimadura, isso e aquilo. Eu convivo no meio, ou que os médicos são muito bons, porque eu nunca vi ninguém ter um negócio desses, ou a gente aqui no Brasil é mais treinado. O que acontece muito por aí fora, às vezes, é quem tá fazendo laser não é o médico, ou não é o médico ginecologista. E para algumas complicações acontecem até com quem entende muito, com quem entende menos vai acontecer mais. Então, às vezes você vai ver, olha, aqui é bem barato. Às vezes o bem barato é feito por alguém que não é tão consistente no conhecimento e faz sempre tudo igual para todo mundo. E até parâmetro de laser a gente tem que fazer individualizado. Se a paciente tem mais tecido, é uma potência de calor, tem menos tecido, é outra potência. O laser por ainda está em estudo, alguns deles têm protocolos, mas o protocolo é algo que você usa para te orientar, o protocolo não é algo que serve para todo mundo. O custo do laser é relativamente alto, porque a máquina é cara e a demanda no aprendizado é cara. Todos os componentes do laser também são caros. Laser de rosto é caro, laser de vagina também é caro. A minha dica é assim, se você está lubrificando pouco, passa no ginecologista, vê se é algo local que pode melhorar com hormônio ou com hidratante, use. Se tiver condições de fazer um laser, gente, faça, porque laser funciona muito bem, tá? Mas faça com alguém que faça direito. Tá bom? Não vai fazer num lugar só porque é barato, porque é só o dinheiro. Na vida a gente tem que gastar dinheiro com saúde e conhecimento. Senão a gente não consegue melhor resultado daquilo que a gente se propõe. Se tiver dúvida, pode escrever, a gente responde. No Insta pode fazer direto no aviãozinho lá no direct. A gente acaba respondendo. Espero ter esclarecido. Na próxima eu vou colocar umas imagens do laser, como é o laser, como funciona, que hoje a gente não teve tempo de fazer isso. Obrigada!